sempre com o maior prazer, porque foi escolhida por essa médica fantástica, que só tem trazido para nós momentos de cultura que nós precisamos saber, porque hoje nós estamos coalhados de perguntas com respostas totalmente e absolutamente falsas. E esse programa da doutora Márcia, o que você precisa saber, vem com esse intuito de trazer para vocês a verdade, com as devidas explicações, para que vocês possam ter a oportunidade de ver a qualquer hora o programa O que Você Precisa Saber. A doutora Márcia hoje trouxe um convidado executivo, que passou por problemas muito graves e ele precisou de um momento em que ele desse um reset. E nós todos sabemos que existe esse momento na nossa vida. E como dar? Para quem pedir socorro. Então nós vamos hoje deixar a doutora Márcia e o Marcos para poder contar para vocês essas histórias. Bom, primeiro, galera, por favor, se inscrevam no canal Doutora Márcia Bellino, que você precisa saber. A gente precisa, quanto mais pessoas inscritas, melhor para nós. Passar isso para os amigos. Meu filho tem passado na escola. É sempre importante para que a gente possa continuar fazendo no nosso canal, né? Que a gente possa ter ânimo para novos episódios, que tenham mais inscritos. E é uma honra hoje estar aqui do lado do Marcos, que é meu amigo, meu paciente e um ser humano que eu entendo como admirável. Eu disse em algum dos episódios que a gente tem contato com muitas pessoas nessa vida, né? Mas a gente pode escolher as pessoas que a gente quer próximo da gente, né? E as pessoas que acrescentam coisas boas, coisas positivas na nossa vida, seja de conhecimento técnico ou seja como ser humano. Então o Marcos, a gente se encontrou há pouquíssimo tempo, quando eu fiz aquela palestra sobre o amor. Sim. E aí ele me presenteou com esse livro, que uma das partes aqui foi escrita por ele, contando a história dele, Nascidos para Vencer. E aí a gente teve a ideia de convidá-lo para o canal, porque o canal não é só falando de doença. Sim, né? Sim, a gente fala sobre saúde. Certo. E quando a gente coloca pessoas com exemplos próximos a nós, de que é possível dar uma mudança na vida, que é importante dar o reset. Ou o momento de turn point da vida das pessoas, né? E votar. Quase todas as pessoas passam em momentos diferentes, idades diferentes. Umas têm a sua solução interna, né? Sim, os mais resilientes, que hoje a gente sabe que essa coisa da resiliência tem uma área do cérebro responsável por ela. Então, tem pessoas que são mais resilientes do que outras de verdade, mas não significa que a gente não possa desenvolver isso. Todos temos resiliência, né? Mas a gente pode desenvolver isso de uma maneira menos dolorida ou dolorosa. Então, assim, a gente achou muito interessante o tema, porque é um tema palpável para que a gente promova a saúde, que tem a ver com o que a gente vem falando do amor, né? Um momento e a capacidade de se superar também gera saúde. Sim. E com uma história de vida de uma pessoa jovem, né? Que pôde também teve essa sacada, né? Porque você pode passar pela vida por uma série de problemas nessa vida e não ter entendido que é o momento de reavaliar, né? Reavaliar como é que está a sua vida afetiva, financeira, social, pessoal. Então, todo mundo tem esse momento, uns mais, outros menos. A que não sabe lidar muito bem pode desenvolver um quadro depressivo ou um quadro de ansiedade. Isso é muito comum quando a gente vai se aposentar, por exemplo. Que foi o meu caso. Foi o caso do Marcos. Eu não ia falar isso, porque você é muito novo. Mas no momento que pensou na aposentadoria, do que seria o projeto, né, teve um momento que ele decidiu e ele foi atrás do grande projeto dele, do propósito. Então eu vou deixar o Marcos falar, porque eu acho que ele falando é muito mais interessante.
Mas a história, o porquê dele estar no canal é isso. Isso não é só um canal de doenças. Pelo contrário, é um canal para promover saúde, né? E longevidade e envelhecer com qualidade de vida. Exatamente. E o que você precisa saber, o Marcos agora vai contar um pouco. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Vitória, pelo convite, por abrir as portas. Confesso que estou bastante tenso, né? Mas a tensão ela é muito positiva, porque ela é adrenalina para a gente poder aqui ter um papo bem descontraído, construtivo, né? Bem descontraído, e que isso possa efetivamente, que é um dos meus propósitos, a minha história, a minha jornada, impactar você que está aí, tá? Positivamente. E também agradecer a Márcia, né? Que eu costumo falar, né? Deus coloca anjos nas nossas vidas, né? E ela foi uma delas. A culpa de estar aqui bem ressignificado, né? Numa melhor versão de mim, é culpa dela, né? E então a ideia é justamente aqui a gente contar um pouco dessa bagagem que eu trago, né? Dos erros e acertos. Eu costumo falar que o erro faz parte de construção do conhecimento, e vai ser muito bacana poder ter esse momento aqui de conversa franca, honesta, né? Saudável, né? Abrir um pouco, né, o coração, né? Porque esse é um dos motivos que me fez ter um outro olhar da minha vida, da minha saúde física, da minha saúde mental, das minhas relações. É o que lá atrás eu tinha o que eu chamava de incompetência inconsciente. Hoje eu ainda tenho algumas incompetências, mas eu tenho a competência de saber quais são as alavancas, as ferramentas que eu preciso acionar para poder buscar, né, um crescimento pessoal, um crescimento espiritual, um crescimento profissional, né? Mas, Marcos, você foi atrás desse conhecimento através de curso, de coach? Você foi seu coach? Foi a sua própria história de vida? Como é que foi isso aí? Bom, trazendo um pouco, né, da minha história, né? Eu sou filho de um casal de imigrantes que vieram pós-guerra de 49, chegaram no Rio de Janeiro com a mão na frente e outra atrás, com 7 filhos, dos quais o meu pai, né? Meu pai com a minha mãe casaram, né? E depois de 4 anos eu tomei a primeira porrada na vida, né? Que o Papai do Céu levou meu pai. Eu perdi meu pai muito cedo, né? E eu, até uns anos atrás, eu questionava muito Deus, por que ele levou, né, meu pai tão cedo, né? E é fato que também, no momento que eu não tive o exemplo efetivamente, né, do pai, né, eu tive o meu padrasto, que foi um cara excepcional, que eu devo muitas coisas a ele, que me ensinou muito, mas eu não tive, né, o cuidado do pai biológico, né? E isso derivou algumas consequências até, né, eu como pai, né? E isso também, né, de uma família muito pobre, né, me acarretou uma necessidade de buscar um trabalho e ser responsável muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Olha! Né? Eu comecei como vendedor de bala no trem, né? E também aos finais de semana, para poder ter um pouco de deslumbre pelo mar, pela praia, né? Tomar vitamina D, eu ia vender picolé na praia do Arpoador aqui no Rio de Janeiro. Quando eu li teu livro, eu falei assim, vou fazer essa pergunta para ele. A educação financeira começou aí? Porque eu fico imaginando o seguinte, como é que você vai e ganha o primeiro dinheiro quando você vai vender teu picolé ou vender tua bala? E o que você faz? Como é que reinveste, né? O que fica para você? O que você compra de novo? Como é que você aprendeu isso tão cedo, Marcos? Eu precisei, né, ter algumas competências muito cedo, né? E uma delas foi a parte financeira, né?
Sim. Eu sou um cara que me planejo muito, né? Às vezes até em excesso, né? Porque essa escassez me levou a algumas percepções psíquicas de ter reservas. Sim. Porque derivado de muita carência, de muita pobreza, né? O momento que esse recurso entra, eu não esbanjava ele, eu não, né, curtia a minha vida adoidado, né? Não ia para... Eu investia porque eu sabia que aquele investimento, em dado momento, ele ia contemplar coisas benéficas para mim, comprar um tênis, comprar uma roupa, até mesmo ajudar no sustento de casa, que várias vezes, né, mesmo que eu não colocava dinheiro, mas no momento que eu não demandava esse dinheiro, então eu estava, né, contribuindo com a minha família. E isso me fez também, ou seja, ter essas reservas para poder galgar, né, um final de semana é praia, mas o que eu faço quando estava chovendo, né? Então eu tinha que fazer, por exemplo, um carrinho para ir para a feira de Brasipina para fazer a feira da Madame. Então isso é planejamento. Isso é planejamento, né? Ou seja, são ciclos. O momento que você tinha aquela necessidade de fazer aquela renda, mas variáveis incontroláveis, por exemplo, como o tempo, né, não favorecia, eu ia para outras fontes de renda para poder, ou seja, criar, né, e construir sonhos, né, que muito cedo me exigiu, né, que eu estivesse. E quem foi responsável por você ganhar dinheiro e continuar estudando? Bom, o responsável... Sua mãe, você? A minha mãe, até porque, como eu falei, né, ou seja, eu tinha 4 anos de idade, nem, né, naquela época, essa idade, você não tinha nem jardim de infância, né? Eu era muito novo, não tenho, assim, a imagem do meu pai é muito mais por foto, né? E aí a minha mãe, né, que é uma pessoa incrível, né, incrível, que inclusive também é paciente da doutora Márcia, né? A família praticamente toda se cuida, né? Porque a gente não pode ser egoísta para querer que as coisas boas aconteçam só para a gente. É sobre compartilhar, né? É sobre, né, você poder ter coisas boas para si, poder desejar para o próximo. Com certeza. Porque na minha vida, tudo que eu, né, conquistei para mim, quando eu olho para trás, muitas pessoas que passaram nessa jornada também cresceram comigo. Isso, né? É maravilhoso. Porque você, né, não pode ser uma ilha. E você não pode querer ser egoísta, de querer só as coisas e os louros para si. Isso é sobre compartilhar. Então, minha mãe era uma pessoa, continua sendo uma pessoa que me levava para a escola, João de Deus, Pedro Lessa, fazia comida. Então, foi uma pessoa, como sendo ainda, muito aguerrida, de levar o melhor de educação, de amor, de carinho, né, para construir, né, o que eu sou hoje, né? Maravilha. E Marco, como é que foi a tua trajetória de boy a alto executivo? Bom, pode ser um pouco inusitado, né, mas como eu falei, meu pai ele foi embora quando eu tinha 4 anos e o meu padrasto ele foi, que também Deus levou, irmão do meu pai, né? E, então, quer dizer, querendo ou não, tinha vínculos, né, de sangue. Sim. Né? E o meu pai, ele também é muito trabalhador, muito aguerrido para poder sustentar os deles, né, os da minha mãe e dos dois, né? Então, os meus, os seus, os nossos. Nós somos em 5 filhos, né? 3 do primeiro casamento, 2 do segundo casamento da minha mãe, e o meu pai, meu padrasto também teve um primeiro casamento que também tinham 3, né? E Vitória, a gente chegou a ter um momento morando numa casa na Penha de 2 quartos, com um único banheiro, 10 pessoas. Né? Então era um pouco mais compartilhado com muito amor. Com certeza, né? Isso que faz dar certo. Era muita dificuldade, mas todo o que entrava, o que tinha na mesa, né, era compartilhado com muito amor, né? Então, meu pai, ele também teve uma vida empreendedora,
um cara com uma visão muito empreendedora, teve depósito de bebidas, teve loja de bilhar, de sinuca, totó, e por fim ele foi motorista de caminhão da empresa, que inclusive eu sou executivo até hoje. Ai, que beleza. A empresa que hoje eu continuo prestando, mas numa nova modelagem contratual, novo modelo, ela entrou na minha vida quando eu tinha 10 anos de idade. E Então, com 14 anos de idade eu comecei nessa companhia como office boy, né? E eu faço agora, em junho, 39 anos dentro dessa companhia, de boy e até executivo de venda. É a maior empresa da América Latina de locações de equipamentos, uma empresa que foi à bolsa, uma empresa que trouxe muita prosperidade, muito crescimento. Eu costumo falar que é uma escola, continua sendo a minha escola. Só que, assim, aquilo que eu falei no início, né, a minha incompetência inconsciente me levou para algumas avenidas, né, que foram muito prósperas, muito legal, mas que trouxe algumas ervas daninhas. E que no meio do caminho, ainda com duras penas, né, tive síndrome do pânico, depressão, né, não foi um momento fácil, né, eu tive 3 crises, a pior, da terceira crise, assim, é difícil de explicar, né. Só para quem já teve. Tem mais facilidade, porque é o mundo dela, é o morto-vivo. Parece que a tua alma sai do teu corpo, que você vira efetivamente uma máquina, que você não sente gosto, você não tem sentimento, não tem absolutamente nada. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. De externar isso. Isso é legal da gente falar de termos técnicos, né? A coisa se dá da seguinte forma: se você todo dia você está sob estresse, se todo dia você está sob ansiedade, o teu cérebro entende o seguinte, que o seu padrão é ansioso, o seu padrão é pânico, o seu padrão é medo. Né? E aí ele começa a reproduzir o mesmo padrão. E essa descarga de adrenalina, noradrenalina e dopamina contínua vai com que você vá se intoxicando. Porque o cérebro ele vai liberar essas substâncias de estresse, mesmo que naquele dia você não esteja sob tensão. Então, o mesmo comportamento, talvez, de uma pessoa durante a semana, que ela está sob tensão, né, e sobre ansiedade, é o mesmo cérebro que vai liberar as mesmas substâncias quando ele está no final de semana, se divertindo. Para o cérebro não tem diferença. E aí, um belo dia, como se tivesse uma intoxicação dessa adrenalina, né? E você tem sintomas compatíveis com o excesso dela, que é o quê? Coração disparado, que é taquicardia, você fica com o excesso de sangue nos músculos para você ter uma capacidade de reação maior, né, de pular, de gritar, de socar. Então, o sangue fica no músculo, o cérebro está trabalhando mais, mas recebe menos oxigênio. Então, ele fica tonto e enjoado. Isso é uma das características do pânico. O coração acelera porque ele tem que mandar cada vez mais sangue para chegar no músculo. Então, eu fico taquicárdico. Quando meu coração acelera demais e eu não consigo respirar bem, a sensação que eu tenho é de angústia. Sim. Olha como é que a coisa vai se comportando. Isso seria numa situação de ser assaltado, por exemplo. Se eu tenho a sensação todo dia que eu sou assaltado, eu vou ter essas sensações sendo deflagradas diariamente. Um belo dia eu tenho intoxicação disso, que é a síndrome do pânico, que é o quê? É o medo de sentir medo, quer dizer, é o medo de sentir esses sintomas que vêm junto com o medo. Taquicardia, falta de ar, né, mão gelada, tonteira, enjoo. E aí, isso aí é a síndrome do pânico, é o medo de sentir medo. Então, uma pessoa ansiosa, uma pessoa estressada, cronicamente, um candidato a ter síndrome do pânico. Essa é a explicação técnica. E assim, E o pior é que dá assim do nada, né? Dá do nada. Né? E assim, Vitória, a primeira crise que eu tive, né? Eu já morei em várias cidades do país, voltei para o Rio, agora minha filha está fazendo faculdade, a gente veio para o Rio para poder acompanhar, eu sou muito família, e a primeira crise, por um acaso, ela estava no ventre da minha esposa. Eu fui dormir 1h da manhã, né? E toda metade do meu corpo ele paralisou, né? E eu baixei emergência, mas a sua incompetência, a sua loucura, né,
as suas crenças limitantes são tamanha que você acha que isso é besteira. E não é besteira. Não. Porque ela Não é é. progressiva, né? A segunda ocasião eu estava numa convenção de vendas, né? A convenção abriu, eu tive um ataque e fui parar no Albert Einstein. E não obstante a isso, a terceira, que aí a ficha caiu, foi a maior crise, que eu pensei que naquele dia eu ia morrer, né? Eu estava em Salvador e eu estava numa reunião. A última coisa que eu me lembro foi que eu apaguei o celular, coloquei na minha mochila e a partir daquele momento eu não me lembro mais absolutamente nada. A única coisa é que eu era uma máquina e que eu estava prestes a morrer, né? Isso é uma coisa... E ali, né, ou seja, aquele ditado, né? A água bateu no bumbum. Era hora de dar um reset. Mas ainda assim, não tem varinha mágica. Não é a virada de chave. Assim como você leva muito tempo para chegar nesse momento, o tempo de recuperação também é uma jornada. Você entra no deserto, mas para sair desse deserto também, né, fazendo um pouco da metáfora de Jesus, né, leva também os outros tantos tempos, né? Mas ali foi o primeiro pontapé que eu precisava de ajuda, né? E como é que a Márcia entrou na minha vida, né? Isso você estava no Rio? Não. Esse último... esse que você falou que sentiu a última que crise eu estava em Salvador. Estava em Salvador. Eu fiquei hospitalizado. Minha esposa precisou tomar o primeiro avião e ir para lá para poder ficar comigo, estabilizar e eu voltar. Estava morando aqui no Rio. Fica estabilizado, né? Porque você, normalmente, paciente de síndrome do pânico, quando ele bate no hospital, realmente ele vai para a unidade coronariana. Porque os sintomas de taquicardia, dor no peito, falta de ar, então muitas vezes o paciente é internado e ele vai para todo aquele protocolo de paciente que está infartando, ele tem que passar por todo aquele protocolo. E muitas vezes se interna. E assim, o maior desafio naquela crise é que eu não falava. Como o médico vai fazer uma anamnésia, como ele vai tratar o paciente, se o paciente não fala absolutamente nada? Mas você ficou mudo? A pessoa que me levou, né, falou: Marco, você ficou mudo durante tantas horas. A médica que estava te atendendo fazia várias perguntas e você não correspondia. E a gente estava muito agoniado, principalmente a Ana Cristina, que eu espero que você um dia assista, e eu tenho uma gratidão eterna, que foi você que me levou lá para Santa Helena de Camaçari. E ela tinha muita dificuldade, né? Porque como é que vai tratar, né? Quais são os procedimentos a serem ministrados se não falava absolutamente nada? Não, e aí o médico também, quando chega, né, ele não sabe se o paciente está tendo um ataque isquêmico transitório, se ele está tendo AVC, se é droga, né, se ele está drogado, não tem muito como você... A gente tem que pensar nisso também, né? Exato. Pode ser uso de droga, medicamento, né? Um AVC, um ataque isquêmico transitório. Então, se o paciente não se comunica, e por que você não se comunica? Muitas vezes você está num grau de estresse tão grande que se esse cérebro ele não desliga o disjuntor, quer dizer, se ele não dá uma apagada, né? Se ele não te tira de contexto, você não aguenta. Você vai fazer uma síndrome muito maior. E aí sim você pode evoluir de uma síndrome do pânico para um infarto, para um AVC. Então, muitas vezes não falar, ou apagar, né? Porque tem paciente que apaga mesmo. É como se você desligasse mesmo o disjuntor. Você sabe que vai fritar, você vai lá, o próprio corpo desliga esse cérebro. Uma coisa, doutora Márcia, isso para acontecer, assim, não existe nada que a pessoa possa sentir ou dar sinal que ela está indo por esse caminho? O que a síndrome do pânico em si, as crises de ansiedade, elas já são o sinal. Né? Eu, quando tem a primeira crise de ansiedade, teoricamente eu deveria ter o processo de procurar um médico, começar a tratar com medicamento muitas vezes, ou com terapia, ou com exercício físico, ou com terapia, exercício físico, alimentação saudável.
na primeira crise. Só que tem essa condescendência, a gente, tô nervoso, tô estressado, isso faz parte, trabalhando demais, tô dormindo pouco e tal, e tocar a vida. Na verdade, se esse paciente procura logo, ele vai ter o tratamento, ele não vai desencadear outras crises. Deixa eu tentar explicar de uma maneira muito simples. Essas crises de pânico e a liberação de adrenalina e noradrenalina é como se você estivesse enchendo um copo. Você tem 1 ano para encher esse copo aqui. E aí, no final de 1 ano, eu tenho a primeira crise. Se esse meu copo nessa crise, ele derramou todinho, caiu toda a minha adrenalina que estava estocada ali, eu só tenho essa crise e vou ter outra até o ano que vem, quando encher o copo de novo. Mas se eu tenho um esvaziamento pequeno desse meu copo, eu posso ter uma crise hoje, meu copo continua enchendo. Eu não travei minha crise de ansiedade, eu não desliguei o botão do estresse. Então vai continuar enchendo meu copo. Então as crises vão ficar menos espaçadas, porque o copo só esvazia, mas ele não derrama todo. Certo. É isso, explicando de uma maneira muito simples. Bem claro. Isso. E assim, depois desse episódio, né, eu precisava de ajuda. Né? Sim, lógico. E a minha sogra, né, ela já se tratava com a doutora Márcia. Né? E naquela ocasião, isso foi de 2014, 2013, eu parei no consultório, no primeiro momento muito cético, né? Sim. E muito descrente, porque ainda tinha aquela convicção que eu era super-homem, né? Eu não adoeço nunca, né? Mas eu precisava, né? E por que eu precisava? Porque não é só sobre um problema de doença mental, não é sobre o pânico, não é sobre a sensação que você vai morrer, mas é o ambiente que você está inserido, que você também contamina. E também você traz essas pessoas para o lado bom ou para o lado ruim quando você passa por algumas crises, né? Então isso derivou, né, problemas, né, assim, de um afastamento da parte com a minha família, um afastamento da parte de saúde, de atividades físicas, da parte espiritualizada, né? Então eu me desconectei de todas esses pilares, né? E esse pilar, né, ou seja, que ainda era muito sólido, que era o meu trabalho, né, eu via que não, ele também ia ruir, né, e eu ia ficar sem chão, né? Porque o meio também, ele querendo ou não, ele adoece contigo, ou não, ou efetivamente ele sai de cena. Então eu precisava, né, ou seja, ressignificar isso, porque senão eu não ia só perder a minha saúde, né? Eu ia perder outras coisas tão mais valiosas, né, que eu continuo valorizando o meu trabalho, me dedicando, né, mas eu consegui agora equilibrar e colocar o que o presidente da Coca-Cola, ele fala, né, você na vida tem que ser o malabares, e eu conto um pouco dessa metáfora, né, do malabares, né? Você equilibra bolas, tem bolas de vidro e bola de borracha. As bolas de vidro você tem que cuidar muito bem. Sim. Porque se ela cair no chão, acabou. Ainda que você recupera, ela vai ficar cheia de marcas. Bola de borracha, ela bate e volta. O que é bola de vidro? Sua espiritualidade, a sua família, a sua saúde. Bola de borracha, o lugar onde você vive, a sua casa, o seu trabalho, bate e volta. Só que o que eu deveria cuidar da bola de vidro, né, eu dava muita potência na bola de borracha. Eu acho que o que a gente tem que analisar é o grau de energia que a gente coloca em cada uma dessas bolas, né? Você está equilibrando lá vários pratos, mas qual é o grau de energia para você equilibrar qual prato? E as bolas de vidro estavam todas no chão, né? Eu nem via, porque ainda a sua cegueira emocional, as suas crenças limitantes, fato, criado por todo um desafio, né, de estrutura, né, de pobreza. Vem tudo à tona, né? Tudo à tona, né? Então, quer dizer, você acaba ficando um pouco desfocado, ou dá muito foco em coisas que são importantes, mas você desfoca as outras, que são tão mais importantes do que o seu trabalho. E aí você adoece. E se você Mas você chegou a ficar de cama, chegou a ficar... Primeiro hospital, eu lembro, São Rafael, Salvador. Segundo hospital, Albert Einstein, que foi
o meu chefe na ocasião que me levou, né? Inclusive, o pós Albert Einstein, o presidente da companhia me indicou o seu cardiologista. E sabe o que o cardiologista, qual foi a prosa? Para tomar um puta do esporro. Né? Porque eu era sedentário, viajava pra caramba. Ele perguntava, pô, mas tá bom, me fala como é que é a sua bagagem, a sua mala, né? Pô, só leva roupa, cadê seu tênis? Ah, mas não tenho tempo, porque eu tenho reunião. Mas por quê? Tira 40 minutos para dar uma caminhada. Né? Coloca isso na tua agenda. Porque você está assim porque você não coloca essas coisas tão importantes do que a sua reunião, o seu trabalho. E Marco, isso é um negócio legal você colocar, porque assim, eu sempre escuto e eu digo isso também. Você quer que alguém faça alguma coisa, chama um ocupado, né? O ocupado, ele sempre vai dar um jeito de fazer. Exato, desculpability. Né? Porque no excuse me. É isso, porque o ocupado, ele tem uma agenda, né? Ele consegue ter uma rotina, porque o cérebro precisa de uma rotina, o corpo precisa de uma rotina. Então, o ocupado, ele tem isso, né? Mas tem que fazer parte da tua rotina. É a sua zona de conforto. Do mal. Sim. Né? Porque o ser humano, o corpo humano, ele foi já concebido para te colocar numa zona de conforto. Poupar energia, né? Exato, né? Então, assim, eu precisei, e ali foi o primeiro puxão de orelha, né? A Márcia, né, entrou muito atuante, né? E eu acho que não só o ser humano, né? E também a competência que ela traz na sua bagagem naquele momento, a sua disponibilidade também, deu match, deu uma combinação, e ali foi o primeiro passo de uma maratona, né? Que também essa maratona, né, eu trago, né, de me conectar com a minha família, me conectar com a minha espiritualidade, cuidar do meu corpo, né? 2023 eu dei tirei um período sabático, né? Um sonho que eu tenho desde os meus 14, 15 anos, né? Inspirado pelo o dono dessa companhia que eu trabalho até hoje, que ele fez, né, várias vezes o Caminho de Santiago, e aquilo que eu ouvi quando era muito novo, falei, pô, botei lá no meu livrinho das 1000 coisas a fazer antes de morrer. E foi a melhor experiência da minha vida, né? Que foi o Caminho de Santiago de Compostela. Eu fiz a rota mais desafiante, a chamada Rota Francesa, recomendo para todos, né? E assim, fazendo uma correlação, né? O seu carro, né? O seu carro de vez em quando, né? Tem uma moça, né? Precisa trocar o pneu, precisa dar uma calibrada, não é? O corpo humano também tem. Lógico. Ele precisa, né, se ressignificar. Corpo, eu falo, o Caminho de Santiago, ele me trouxe uma desconstrução para construção de uma melhor versão de si, corpo, mente e alma. Mas, Marco, isso é uma curiosidade minha, e assim, era uma das coisas que eu também gostaria de fazer na vida. Eu já fiz a lista, essa eu vou ter que pular porque meu joelho não permite. Não, falando sério, a gente conversou num outro episódio. Eu vi coisas que você às vezes você quer fazer. Tá? Não, mas eu tenho que botar prótese, cara. Eu tô velho. Mas assim, que o Caminho de Santiago, eu acho que tem uma coisa aí de um simbolismo, né? E todos dizem que é sensacional, que foi uma mudança de vida, é uma experiência imperdível, mas ninguém consegue colocar em palavras o que significa isso. Né? Porque assim, se você for pensar, você tem que ter um bom condicionamento físico. Sim. Né? Você tem que ter um tempo da caminhada. Né? Tem gente que faz de bicicleta um pedaço, tem gente que faz a caminhada toda a pé, são vários caminhos. Mas para você... tem albergues nesse meio, né? Que você vai parando, né? Paradas, né? Eu queria que você me dissesse assim, o que você sentiu, essa é a minha curiosidade de todos que eu pergunto, ao longo do caminho que você pode hoje dizer que foi uma mudança na sua vida? Foi um momento de total mudança da sua vida, de paradigma. Eu senti a presença de Deus muito forte na minha vida. Por quê? Porque eu consegui contemplar Ele na natureza. Eu consegui contemplar a presença de Deus no ambiente, né? Primeiro que eu fui só, né? E eu fui com Ele, e Ele foi comigo. E
definindo, né, apesar de ter uma dificuldade muito da língua inglesa, mas eu uso muito algumas palavras no inglês, né? Ele foi um rebuild da minha vida, né? Ele conseguiu me conectar, construir, né? De novo, né? Me desconstruir, me esvaziar e me trazer numa versão melhorada e principalmente a consciência das coisas que eu precisava agir na minha vida, de saúde, de prosperidade, né, em todos os ambientes, de equilíbrio com o meu trabalho, equilíbrio com a minha saúde, as partes das minhas relações, né? E eu falo muito, né, eu fiz uma imersão muito bacana, né, que a gente tem que ser protagonista das nossas vidas, né? E esse protagonismo, eu trabalho em 5 esferas, né? Você tem que ter foco no seu trabalho, foco na sua prosperidade financeira, etc. As suas relações a dois, com sua família, a sua saúde e a sua espiritualidade, né? Tanto é que nessa imersão te faz uma autoavaliação e ele te provoca a fazer uma meta daquelas menores notas que você se autoavaliou. E aí é fato, você estabelecer algumas ações para que aquela situação que você está abaixo, você buscar o seu melhor. Mas, Marco, eu queria de novo voltar lá, porque assim, eu fiquei pensando, bom, será que a pessoa chega no melhor dela ou no pior dela, porque ela está fazendo um esforço muito grande que é a caminhada? Será que essa obrigatoriedade de você para dentro de você mesmo, que você está sozinho, isso tudo junto faz com que você respirando melhor, fazendo esforço, estando sozinho, pensando você com você mesmo, faz com que você tenha uma modificação interna? Você se alimenta menos. Não tenho dúvida. Tem o sacrifício, né? Eu acho que tem a gratidão. É o todo. Eu fico pensando eu te juro que eu fiquei pensando quando eu li o livro, que você depois contou, e eu participei da tua preparação de longe, física mesmo, ele se preparou fisicamente na academia e tal. O que você sentiu ao longo dessa caminhada? Isso é que me chama a atenção. O que as pessoas sentem? O que passa na cabeça? Primeiro, Márcia, assim, eu também tenho um combinado mental, né? Novos ambientes conectam com novas pessoas conectam com novas ideias te trazem novas ações te trazem novos resultados. É fato, né, que o ambiente é tudo. Sim. Se você trabalha num ambiente tóxico, com certeza, né, muito provavelmente você vai adquirir toxinas. Se você trabalha num ambiente, enfim, então é fato, o ambiente valorizou muito, né, toda essa preparação, né, é uma luta muito grande. Eu saí daqui com 90 quilos, cheguei no Brasil com 77. A alimentação ela é mais carente, mas toda essa questão do contato com a natureza, né, de você se encontrar consigo próprio, falar consigo próprio, né, e também com esse objetivo da tua espiritualidade, te leva para um outro patamar mental, espiritual e físico, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcos. Nesse momento que você se determinou a fazer esse caminho, você não teve nenhum momento que você sentisse medo de sentir o que você sentiu? Não. Porque assim, como a Márcia falou, fui muito bem preparado. Eu me preparei e aquela ocasião, né, todos esses problemas que tinham ocorrido, ele já estava administrado. Mas ainda assim, alguns bloqueios, algumas crenças, alguns traumas, né, eu ainda percorriam com ele. E eu precisava me libertar disso, né? E assim, por que também eu falo isso, né? Porque você está todo o teu código genético, né? Uhum. E é fato, isso vem do seu pai, né? Você leva para os seus filhos levam para os seus netos levam para os seus bisnetos, né? A minha filha também, ela trouxe um quadro também de problemas, né?
E assim, eu usava muita desculpa, né? Porque meu pai foi embora muito cedo. Então não tive o exemplo do que é ser um pai, né? Assim, pai de sangue, não estou fazendo nada, muito pelo contrário. Tenho um amor, uma gratidão enorme pelo Leone. Mas eu usava muito o lado do vitimismo, né? Como eu não tive o exemplo, eu não posso, a minha filha não pode exigir de mim aquilo que eu não tive. Então eu entrava muito nessa zona de conforto, né? E a minha filha, por conta disso, de todo também, essa loucura que aconteceu, ela também adoeceu. Ela precisou também de ajuda. Ela precisou também de socorro. Ela precisou também, principalmente, de forças, né, que ainda assim estavam fragilizadas em mim, né? Elaine nem tanto, é mais forte, né? A mulher mais guerrida, mais forte, né? Precisava ali ajudar minha filha, né? Então, assim, eu também tinha a percepção, depois de passado essa turbulência com a minha filha, que ela está super bem, né? Estava no 2º ano de Direito na Fundação Getúlio Vargas, que eu amo, filha, um beijo para você. Isso tem uma cadência, né? Isso tem uma repetição, né? Bom, se você for falar, como você falou, do avô, do bisavô e tal, a gente vai falar aí que a psicologia fala na constelação familiar. Exato, eu fiz constelação. Que é muito legal a constelação familiar. Eu fiz, me ajudou muito. Eu acho que muda muito, ajuda muito. Todo mundo tem, quase todo mundo tem questões relacionadas à família. Com certeza. Isso é uma técnica dentro da psicologia que muito boa pra gente lançar mão, né? Que não é ainda reconhecido, né? Não é, mas assim, é por isso que a gente tem que falar, né, Marcos? Verdade. Eu também fiz muito bem. Fizeram comigo a constelação familiar e pra mim foi um divisor de água na minha vida a constelação familiar. É maravilhoso, eu me também fiz. Muitas coisas, assim, né? Maravilha. Que é muito interessante, é libertador. E a outra, Marcos, que eu queria que você colocasse, assim, que eu acho que no final de tudo isso que a gente está conversando, a vida é formada de exemplos, né? Eu conheço a tua mãe, pessoa incrível, um ser humano incrível, conheço sua filha, sua esposa. Você tem uma família muito bonita, você formou uma família muito bacana. Mas é legal que a gente diga para as pessoas que problemas existem, né? Que dificuldades existem, né? Que a gente tem vulnerabilidades, né? Essas coisas todas. Ficou muito bonito você ter se emocionado, porque eu sei que você é assim, muito coração mesmo, né? Assim como eu também, tenho um coração na ponta do pé, sabe? Puro coração. Mas esse é muito legal, assim, e esse teu exemplo de vida, e eu acho que o caminho de Santiago e isso aqui é mais um exemplo de que tudo é possível, né? E de que a gente tem uma série de falhas e erros, coisas que a gente pode consertar. Eu acho que dentro das nossas características, né? Eu sei o que hoje eu preciso melhorar em mim. Eu também. Sim. Né? Eu sei o meu ponto vulnerável. O fato de eu não conseguir mudá-los, não significa que eu não os reconheço. Então hoje já é muito interessante eu reconhecer. É a mesma coisa que eu entendo de você. Né? A gente tá sempre na vida num aprendizaço, né? Um aprendizado eterno. Tá vivo, tem que aprender. Todo dia alguma coisa você aprendeu. Né? Marco, eu queria que você deixasse, e eu acho que não sei se a Vitória tem mais alguma pergunta, eu queria que você concluísse dando um recado pra gente e falando aí do próximo livro. E falando desse livro também. Bom, Márcia, no momento que eu tenho hoje essa consciência das minhas incompetências, eu venho trabalhando, né, incansavelmente para poder resolver essa lacuna. Mas o que aflorou também, que é o meu propósito, né, que também foi uma descoberta, é que tudo que acontece com a gente precisa se desprender de orgulho, de vaidade, de julgamento, né? Eu acho que a informação, o conhecimento, ele liberta, né? E possivelmente, e esse é o meu
meu objetivo, né, de colocar isso num capítulo, de estar aqui com vocês, é que a minha história, a minha jornada, né, os meus erros e os meus acertos possam impactar você que esteja passando por um momento também desafiante, né? Um momento de achar que não deu vale tudo mais errado, viver, não tem solução, eu sou um pobre coitado, eu sou vítima de XYZ. Não, né? Você é protagonista da sua vida, né? E não precisa, né, de recursos ilimitados, né? O que precisa efetivamente é você se conectar com pessoas, né? E essas pessoas, né, elas terem o desprendimento de contarem as suas histórias, porque alguma dessas histórias vão ser um remédio, ou pelo menos alguma orientação para que você, em dado tipo de problema que você tenha, comportamental, né, mental, possa buscar ajuda, ressignificar isso, tirar uma versão melhor de si. Eu perguntei isso, Marcos, pra gente concluir, que eu estava vendo uma série esse final de semana, não sei se é série ou se é filme, que é Apenas Uma Gota, eu acho. É uma mulher negra nos Estados Unidos que cria filha sozinha, mãe solteira, e aí num belo dia, igual aquele Um Dia de Fúria também, né? Num belo dia, ela é colocada para fora de casa, o chefe não entende que ela tem uma filha com crise convulsiva, uma filha com vários problemas mentais, e ela tem que sair mais cedo para levar o dinheiro da filha, e aí tem que descontar um cheque, o cheque não desconta porque ela não está com o documento, ela entra para pegar o cheque depois, é assaltada, e como ela é negra, acham que ela vai assaltar, ela vai para uma luta corporal para não perder aquele único cheque, que era o dinheiro do remédio da filha. Bom, enfim, aconteceu tudo de péssimo naquele dia, na vida daquela mulher, e no final ela comia lá dentro do banco, ela foi descontar o cheque, com uma bolsa, parecendo que tinha uma bomba dentro, mas era uma bomba que a filha tinha criado, feito para apresentação da escola. Sim. Bom, enfim, tudo colaborou naquele dia para ser o dia de fúria dela. Quer dizer, foi o dia que ela parou de pensar, ela entra dentro do banco, ela não consegue raciocinar mais, ela só está num momento de tensão, e ela foi pro primitivo, né? Vira bicho. Sim. Vira bicho. E uma pessoa dócil. E aí eu fui pensar, falei, gente, todo mundo tem esse dia, né? Ou, se tivesse ao longo desse dia, dessa pessoa, uma só, que tivesse parado para ouvi-la, ou para prestar atenção, ou perguntar se estava tudo bem, ou para dar algum tempo, ou para dar um abraço, um beijo, ela não teria chegado naquela situação. Só precisaria uma pessoa. E ela passou por inúmeras pessoas naquele dia. Então, eu acho que o que eu queria que a gente colocasse, que assim, que tem pessoas que passam pela vida da gente, às vezes não é dinheiro, não é uma palavra, é um aperto de mão, é um abraço, é um olhar, né, de olhar para o outro e dizer, olha, eu acho que ele não está legal. Márcia, só te interrompendo, você ter simplesmente a disposição de ouvir o outro. Você pode ficar mudo, mas o fato que você ser receptivo para ouvir o problema do outro, aquilo já é um baita de um alívio, baita de um remédio. Reações primitivas são humanas, né? A raiva, a ira, né? E quando você perde a capacidade de censura, que no limite do extremo da pressão emocional você pode chegar nisso, tem que ter alguém para te ajudar a dar uma trava, porque senão você vai virar animal. Exatamente. Né? E é o que nós estamos virando, animais. Nós estamos, em vez de a gente evoluir com a tecnologia, nós estamos evoluindo, a gente está indo para o primitivo, para reações primitivas. Primitivo, exatamente. Perfeito, Márcia. Né? E mais, né, as pessoas, eu quero ser uma agente diferente dessa modelagem hoje mundial, eu quero impactar positivamente na vida das pessoas. Marco, tenho certeza que você faz isso. E assim, a gente queria ter muito mais tempo para conversar, você volta e outro dia se quiser, no nosso canal. É o primeiro de muitos, né? Isso aqui eu espero. É 1%. Isso aqui né? É um pequeno filho que a gente está cuidando com bastante carinho, com a ajuda aí da Vitória. Acho que é fácil, né? Muito, demais. Fácil. Muito agradável. Estou muito bem à vontade, estou muito bem. Que bom. Muito obrigado, de verdade. Eu tenho certeza que você trouxe muita coisa boa para o canal, para as pessoas que vão estar assistindo, por exemplo, de vida, de profissional, né? E jovem,
É isso uma aí. família bem bonita. Obrigado, Márcia. E então eu queria te agradecer de verdade pela sua amizade, pelo carinho e pela ser humano que você é. Obrigado, Márcia. Eu também queria agradecer, como eu falei, né, o primeiro de muitos. Né, também Deus quiser. É um sonho de, né, a minha voz, a minha jornada, né, o que está no capítulo 18, impactar outras pessoas. Então, quero agradecer demais a você também, Vitória. Quero agradecer a nossa amizade, o respeito, a admiração. Quero agradecer também, acima de tudo, a Deus de ter me colocado aqui, né? E a minha família, minha esposa, né, Elaine, minha filha Duda, meus irmãos, minha mãe e todos que eu aqui não estou contemplando, mas vocês são parte de tudo aqui que eu estou vivenciando, eu estou experimentando. Então, muito obrigado à produção e fico aqui à disposição no próximo bate-papo aqui, né? O que você precisa saber. Exato. Nós é que também te agradecemos da produção. Essa história linda que você contou, que com certeza as milhares e milhares de pessoas que verão, porque o YouTube vai para tudo que é lado, vai para todos os lugares, e histórias como a sua tem muitas pessoas e ainda não enxergaram o que você enxergou. E eu, particularmente, também te agradeço muito por ter podido participar dessa história linda que você trouxe para nós. Agradecer a doutora Márcia, que trouxe você. Obrigado. E que cada vez mais nós possamos nos ajudar para a gente ver um mundo melhor, né? Sem dúvida. Isso. Obrigado. Obrigado.